Transforma-me conforme a tua palavra. Shalom, irmãos e irmãs, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seu coração e mente em Cristo Jesus. Capítulo 5 do livro de Neemias. Final do capítulo 4, nós temos o povo que já tinha feito a obra pela metade, o povo tinha ânimo, resistindo às ameaças do inimigo, contra o medo, contra os boatos, e eles estavam animados, focados, unidos. O capítulo 5 mostra uma grande ameaça que não é mais a ameaça externa do inimigo, mas é uma ameaça interna que poderia fazer com que a obra não fosse concluída e não fosse avante. É um grande risco as ameaças internas. E o capítulo 5, os primeiros versos em diante, através de um clamor, as pessoas começaram a clamar e colocado a sua situação em Neemias, então soube do que estava acontecendo. E ele tinha que lidar agora também com essas ameaças internas. Que ameaças eram essas? A desunião. Como? Durante muito tempo, antes que Neemias chegasse até Jerusalém, os próprios judeus começaram a uma prática de desunião. E onde isso levou? Levou a uma crise de fome, que algumas pessoas já não estavam tendo recursos para comprar grãos. Os seus recursos eram pouco para alimentar a família, alimentar seus filhos e filhas. Por isso eles estavam clamando. Outros estavam clamando que tiveram que tomar dinheiro emprestado para pagar imposto, provavelmente para o Império Persa. Outros estavam clamando porque tiveram que vender seus filhos e filhas como escravos para os próprios judeus, seus próprios irmãos. Vejam que situação, irmãos, que ameaça para o avanço da obra, a desunião entre os irmãos judeus. E o salmista diz que na unidade, na comunhão, o Senhor ordena a bênção e o Senhor não aprova a desunião. Os problemas surgem, as dificuldades de relacionamento, visão diferente a respeito de algo. Isso não é a grande questão. O grande problema não é isso. O grande problema é fazer disso uma causa que paralise a obra, que impeça avanço, desenvolvimento de fé. Por isso que nós temos perdão mútuo, por isso que nós temos diálogo, compreensão, liberação de perdão, claro, que são mecanismos que Deus nos dá para que a desunião não encontre lugar em nosso meio. Pensem, irmãos e irmãs, o rei Artaxerxes, que liberou Neemias para viajar 1.500 quilômetros e deu os recursos necessários para isso, para a reconstrução dos muros e portas de Jerusalém. Que vergonha agora ele saber que os próprios judeus estavam fazendo isso, explorando seus irmãos, confiscando terras, filhos e filhas, prestando dinheiro com juros absurdos. Pense que vergonha diante dos inimigos que estavam ali a todo tempo ameaçando a obra, e agora Neemias toma ciência de que havia essa desunião no meio do povo. Quando há, irmãos e irmãs, as divergências, quando há situações, nós como família de Deus, como povo de Deus, temos que procurar caminhos para resoluções. Temos que ter aquela bênção que Jesus diz no Sermão do Monte: bem-aventurados são os pacificadores. Bem-aventurados aqueles que procuram a paz. E como o apóstolo Paulo diz, que o Espírito Santo seja árbitro entre nós. Porque se assim for, irmãos e irmãs, nunca a desunião encontrará lugar em nosso meio. Neemias está lidando isso, ele está vendo como uma grande ameaça por o avanço da obra. E hoje também não é diferente. É uma grande ameaça por avanço da obra de Deus em nosso meio, se a desunião encontrar lugar. Por isso, eu, você, nós vamos fazer tudo, todos os nossos esforços, para nunca permitir que a desunião encontre lugar em nosso meio. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 1, verso 27, ele diz assim:
Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que vá e os veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Juntos, unidos. Pense nessas coisas. Que Deus te abençoe e que você tenha um dia de paz. Shalom. Transforma-me conforme a tua palavra.